Boa noite, meus amigos. Muito bom estar com vocês, mesmo dessa forma virtual, mas é sempre uma alegria saber que podemos estar nos ouvindo, nos vendo, né, através do vídeo. Bom, pedir a Jesus que nos abençoe, nos ampare a todos, a espiritualidade amiga de cada um de nós e do nosso centro, da nossa casa querida de Birajara, que possa estar junto de nós nesse momento, para nos intuir, animar a nossa alma. Graças a Deus e que assim seja. Bom, meus amigos, a Maria Helena, nossa querida amiga, pediu que eu falasse sobre o Tabor e a planície, que na visão da nossa mentora Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, é o capítulo 11. E vou tentar fazer esse estudo aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe. Como o estudo de Amélia, da nossa querida, é sempre baseado nos evangelistas, esse estudo foi feito a partir do Evangelho de Mateus. É o capítulo 17, os versículos de 1 a 13. Então, eu vou ler aqui esses versículos para depois nós vermos o que a Amélia interpretou a partir disso. Então, é assim, Mateus, capítulo 17, versículo 1. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles e uma voz, vinda da nuvem, dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo: Então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio
e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Bom, isso é o que está contido no Evangelho de Mateus. E vamos ver agora, com relação a isso, que Amélia nos traz. Bom, estavam subindo o monte, né? Então ela diz o seguinte: a jornada é longa na conquista do monte. Mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa. Embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Atingindo o acume, o mestre se põe em oração. Os discípulos suarentos e cansados adormecem à sombra dos arbustos escassos. Um grande silêncio envolve tudo e todos. O mormaço quase asfixia. A noite vence a natureza e o mestre ora. A madrugada alcança o rabi em oração. Os companheiros dormem. Vozes percutem na monotonia. Os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre. Com as vestes incendidas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Logo após, diluída a visão, Simão se acerca do rabi e exclama: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O mestre fita-o compadecido. Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o conhecimento do divino. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do Mestre, testemunho insofismável em que fundamenta sua fé. Rabi, no entanto, exige-lhe silêncio. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor, iniciará sua narrativa evocando certamente a cena inesquecível. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Desçamos ao vítreo mestre. Bom, com relação a essa fala de Amélia, quando diz que a verdade tem que ser dosada para o entendimento, com relação a estudando, né, claro, pesquisando sobre o assunto, quando Jesus escolheu a dedo Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo nesse percurso, isso não significou e nem significa nunca, né, que Jesus vai escolher alguém por conta de privilégio.
Na verdade, é porque esses 3 discípulos eram os mais preparados. Jesus entendia isso, né? Eram os mais preparados para assistirem a essa revelação. Então, por isso que eles foram levados, né? E da mesma forma, quando ele apareceu para Paulo, né? Em forma de luz, né? Naquela sublime pergunta que ele fez: Paulo, Saulo, por que me persegues, né? Nada é privilégio quando se trata de Jesus, né? É porque realmente eles estavam preparados. Trazendo isso para cada um de nós, temos também esse entendimento, né? Que nós vamos recebendo o que temos por direito quando buscamos, né? Precisamos ter merecimento para que os benefícios nos acerquem, né? Precisamos ter esse entendimento. Bom, seguindo aqui o estudo, Jesus disse aos discípulos, né? Desçamos ao vitral-mestre. Aí Simão pergunta: não poderíamos nos demorar aqui um pouco mais, Senhor? É necessário descer, retruca Jesus. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que no ergástulo das aflições anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Os homens para quem eu venho nos esperam. Com relação ao que houve no monte, no Monte Tabor, né? Que ficava na Galileia, né? O Monte Tabor. E ele era bem alto, de 563 metros de altitude. Então, né, o que os discípulos viram nesse monte com relação a Jesus foi a transfiguração, né? Ali houveram revelações importantíssimas, né? A transfiguração do Mestre, a presença de Elias e Moisés, apresentando a humanidade toda, né? A sobrevivência da alma, né? A sobrevivência da alma, a imortalidade da alma, né? Quando se apresenta Moisés e Elias, né? E a transfiguração de Jesus, que Kardec, né? Kardec não poderia ter deixado passar em branco, né? Esse grande acontecimento, né? Que está no livro A Gênese, no capítulo 14, que tem que Kardec nos fala sobre aparições, transfigurações. Eu vou ler aqui o item
35, para ver o que o nosso querido Kardec nos trouxe, né? Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimas, casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. E no item 39, ele diz assim para a gente: podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. E ele continua, né? Quer dizer, para ter mais informação, quem queira, está no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, os elementos fluídicos, dupla vista. É isso, está aqui no capítulo 14 da Gênese. Vamos continuar aqui no entendimento da dona Amélia, o que ela continua a nos trazer. Rabi, indagam como receosos, dizem os escribas que é mister que venha primeiro Elias. Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A nova revelação de ser Elias, João Batista renascido, surpreende os companheiros que começam a compreender as inescrutáveis desígnios do Pai. Os espíritos estão estuantes de felicidade, há festa em seus corações. Jesus e os discípulos continuam descendo. O dia esplende. Os acontecimentos são sóis em suas almas. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende embaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Amedrontado, os discípulos se revezam. Aqui ela vai falar sobre o endemoninhado, que é sobre um menino, que também interpretação dela sobre a continuidade do Evangelho de Mateus, a partir no mesmo capítulo 17, a partir do item 14, do versículo 14. Eu vou ler aqui o Evangelho de Mateus, para depois vermos a interpretação dela. Capítulo 17, versículo 14, Mateus diz o seguinte: depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor,
tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará. E nada vos será impossível. Mas esta espécie não sai, senão mediante oração e jejum. Então, Amélia interpreta dessa forma. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando, amedrontados, os discípulos se revezam. Os discípulos estavam junto ao menino endemoniado, junto com o menino. E a cena era essa. Tadeu falava assim: Judas, afasta-te, Satanás, exclama Judas. Filho das trevas, semente de Beelzebu, brada Tadeu. Enfim, todos totalmente ensandecidos, na verdade, sem saber como agir. Curiosos se acercam dos gritadores. Enquanto o endemoniado, como se multiplicasse as forças que o vampirismo espiritual consome, mais se debate no solo e corcoveia. E eles indagam: onde andará o mestre que não vem socorrer-nos? Não saberá ele da nossa aflição? Entreolham-se, estremecem, enquanto o obsidiado espumeja se debate. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente. Vendo o mestre e os companheiros que chegam, correm aflitos e o saúdam. Que é que discutes com eles? Mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e de espuma, e range os dentes e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Se podes, Senhor, salva o meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O rabi se comove, o semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito, sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a esparzir a semente da boa nova. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinaste, Senhor, e nada conseguimos. Até quando vos sofrerei e estarei convosco? A indagação fica no ar, sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso no orgulho é como chaga de fogo a requeimar. Espírito mudo e surdo, pálido, e aí Jesus falou, né?
para o espírito se retirar do corpo do menino. Pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. À noite, quando o zimbório se vestia de estrelas brilhantes, ainda sob o impacto das manifestações do mestre no Tabor e na planície, Simão, traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele, que meditava, e indagou, visivelmente emocionado: por que não puderam eles expulsar o espírito? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, elucidou o amigo. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos e pretensiosos, o Senhor esclareceu: antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes homens que foram, homens que continuam sendo. Enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo são o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se, sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui, força senão a força do amor. Não apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçando-os com amor. Novamente silenciou e envolveu os amigos num olhar de bondade para logo continuar. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão da carne, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade, e é em razão disso que a mensagem da vida não se reveste das indumentárias fantasiosas, tão do agrado geral. É semente de luz para a fecundação no solo do espírito. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e do jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com o amor incessantemente. Se amardes, ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo e muito mais, se o quiserdes. No leve ar da noite bailavam suaves brisas espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. Bom, diante desse poema da nossa Amélia Rodrigues, que pela interpretação dela sempre nos acaricia a alma e o coração com essa forma poética de nos passar os ensinamentos do Mestre. É isso, meus irmãos. Muita gratidão pelo carinho, por todos que estejam ouvindo nesse momento, pelos outros que ouvirão em outros momentos. Muita gratidão a todos. E vamos agradecer aos amigos espirituais, benfeitores de toda a humanidade, e particularmente o nosso anjo guardião,
que sempre nos ampara, a cada um de nós. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso melhor amigo. E, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Agradecer a todos esses espíritos benfazejos que nos trazem esse entendimento sobre o nosso mestre. Que Deus possa amparar nossa querida Amélia, onde quer que ela esteja, fortalecendo e amparando a ela e a todos nós, irmãos de humanidade. Fica conosco o Senhor, hoje e sempre, graças a Deus, e que assim seja. Beijos, meus irmãos. Muita paz, muitos beijos e muitas saudades.